Na nossa programação da semana está conosco o Dr. Jackson Fiorin, pesquisador da CCGL Cruz Alta, falando então sobre a questão da eficiência dos corretivos de acidez do solo em sistema de plantio direto. Recentemente, então, aconteceu o 4º Agronomy Tour, de forma online, promovido então pela CCGL e pela RTC, Rede Técnica Cooperativa. Jackson, né, a gente já foi em vários dias de campo que você falou de uma forma muito precisa sobre essa questão de solo, né? E a gente também tem que se preocupar, além da qualidade, com a questão da acidez, porque uma coisa tem a ver com a outra. Na sua análise, né, como é que está a questão da acidez do solo? É preocupante essa acidez do solo? Satisfação em conversar com você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação especial aí, Roger, a você e a todos os produtores associados da Cotriel. Sempre é bom estar falando e trazendo um pouco de informações, um pouco do nosso trabalho aqui na CCGL. Realmente, se nós observar aqui, com base num diagnóstico da fertilidade do solo, realizado de 2010 a 2018, aproximadamente 114 mil propriedades de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. O que a gente percebe aqui? Situações de acidez, aqui identificado pelo pH em água das análises de solo dessas propriedades, e o percentual das propriedades que tem nas diferentes situações de acidez. O que a gente percebe? Se nós considerar o pH em água 6 como adequado para altas produtividades, há uma necessidade ainda de 87% das propriedades alguma correção da acidez. E a situação, como você falou, é muito preocupante, porque se nós somar situações aqui, de pH entre 5,1, 5,4, e pH menor que 5,1, que são situações de acidez alta e muito alta, totalizam 42% das propriedades que necessitam ainda doses de corretivos de acidez altas e muito altas doses. Então, realmente é uma situação ainda muito preocupante, uma questão básica não resolvida quando se pensa em altas produtividades. Jackson, quais os principais corretivos que podem melhorar essa questão da acidez do solo, que você descreveria para o nosso produtor ter um pouco de cuidado quanto a essa questão? É muito importante caracterizar essa questão, porque se conhece tradicionalmente como corretivos de acidez os calcários, que desde a década de 70, da década de 80, são utilizados no Rio Grande do Sul, né? E é importante, vamos dizer, falar um pouquinho dessas questões, e depois, na sequência, nós também vamos falar da questão da qualidade desses corretivos. Então, em relação aos corretivos, o tradicional é o calcário. O que é o calcário? É um produto em pó, resultante da moagem da rocha calcária. Na verdade, a rocha calcária que predomina no Rio Grande do Sul, na sua composição, tem carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Quimicamente, o carbonato de cálcio e carbonato de magnésio é uma base fraca. Base porque a gente chama um produto químico que corrige a acidez. Por que é uma base fraca? Porque o carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, constituinte dos calcários, ele tem uma baixa solubilidade. Se nós olhar aqui nessa informação, 0,013 gramas de produto por litro de água. Então, realmente, uma baixa solubilidade. Mas, além dos calcários, existem outros produtos que são usados como corretivos. Existem, por exemplo, também o calcário de concha, que é um outro produto que pode ser utilizado também como corretivo. E existe, não é muito comum, mas está começando a ser bastante utilizado, os óxidos e hidróxidos, que na verdade são a cal virgem e a cal apagada, muito utilizado na construção civil, mas também tem um alto poder corretivo de acidez quando aplicado no solo. E existem também alguns subprodutos da indústria, né, como a lama de cal, a cinza calcítica, que também tem um poder corretivo da acidez. Então, é importante nós caracterizar que existem, além do calcário, outros materiais. E os calcários, tradicionalmente, né, como qualquer tipo de corretivo de acidez, ele tem uma qualidade química e uma qualidade física. Nos calcários, tradicionalmente, no Rio Grande do Sul, nós temos uma qualidade química que varia, numa análise de um calcário, de 97% a 105%, e uma análise física que está associado ao grau de moagem desse calcário.
E isso que é muito preocupante, pois existe uma variabilidade muito grande na qualidade dos calcários que estão sendo comercializados em relação ao grau de moagem. Se nós, em termos de análise de um calcário, pegar a qualidade química e juntar com a qualidade física, nós vamos obter um parâmetro que se chama de PRNT, Poder Relativo de Neutralização Total, que é o parâmetro comercial que se usa para comparar a qualidade dos corretivos, tá? Inclusive dos calcários. Se nós analisar os calcários que são comercializados no Rio Grande do Sul, esse PRNT varia normalmente de 70% a 90%. Há situações até um pouco menos de 90%, mas já é uma exceção, né? E há situações também que pode passar um pouco de 90%. Então, é importante estar atento que dentro dos calcários e dos outros corretivos existem parâmetros de qualidade. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando dos calcários, tá? Mas nesses aspectos é importante caracterizar, né, que existem outros produtos corretivos e que também variam em termos de qualidade no poder corretivo. Jackson, sobre a questão associada à qualidade dos calcários, nos explique um pouco mais sobre a importância desse aspecto de qualidade dos calcários que, como você está mostrando, e há muitos séculos, há muitos anos é assim no Rio Grande do Sul, no Brasil, o calcário é ainda o principal, a principal substância que é utilizada para fazer essa complementação, essa melhoria da qualidade do solo e também amenizar a questão da acidez dos solos, e é muito utilizada pelo produtor justamente pela questão de espalhação, questão de preço, enfim, que é a questão da facilidade que leva então o produtor a utilizar esse calcário. Essa questão de qualidade, ela tem sido bastante pesquisada, inclusive a própria CCGL, a Rede Técnica Cooperativa, com apoio da FECOAGRO, fez aí, no período de setembro a outubro de 2018, uma coleta de diferentes amostras de calcários que são comercializados, não só dentro do sistema cooperativo, mas também em regiões onde não tem cooperativas atuando, de empresas que atuam no comércio de calcário, e realmente, o que a gente percebe? Alguma situação preocupante em relação à qualidade do calcário. Se nós olharmos aqui, dentro dessa concepção, nós temos aqui nesse painel, uma amostra de qualidade física com um grau de moagem médio, que representa a média do estudo. Então, o que a gente percebe? Uma situação aqui à esquerda, onde a gente tem na coluna em azul o PRNT, 77%, né? Uma qualidade química, que é o PN, em vermelho, e uma coluna em verde, que é a reatividade, que é o grau de moagem. Tá? O que a gente percebe em termos de grau de moagem? Aqui na parte da direita, a gente percebe um percentagem das frações que compõem o calcário. Porque dentro do calcário tradicional, que é comercializado no Rio Grande do Sul, e aqui eu estou mostrando a amostra de qualidade física com o grau de moagem médio que a gente encontrou nos estudos, é uma situação, de certo modo, um pouco preocupante. Por quê? Se nós observarmos aqui, apenas 65% de todo o volume do calcário é de fração fina, de fração mais reativa. Por consequência, eu tenho 35% de fração média e grossa, onde a gente está determinando aqui, nesse slide aqui, o tamanho dessas frações. Então, o que eu quero dizer com isso? Nessa situação média que a gente encontrou no estudo, ela representa a situação dos calcários que são comercializados. Ou seja, tem um percentual de fração fina, mas também tem um percentual significativo de fração média e grossa. Que no tempo do convencional, em que se incorporava o calcário no solo, essas frações médias e grossas, elas em contato com os ácidos do solo, elas iam entregar um resultado, embora pequeno, mas iam entregar um resultado. Hoje, o calcário no plantio direto é aplicado na superfície. Como que recentemente eu mostrei um painel dizendo que os calcários são resultantes da moagem da rocha calcária. E na sua composição à base de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, eles têm baixa solubilidade. E daí, quando aplicados na superfície,
há uma necessidade, tá, para que esses calcários sejam mais reativos, que nós tenhamos, né, um percentual de fração fina maior. Nos calcários tradicionais encontrados, e aqui nesse painel nós estamos mostrando a média da qualidade física encontrada no nosso estudo, nós temos apenas 65%, né, de fração fina, que é aquela fração mais reativa quando aplicada na superfície. E o que a gente percebe nas pesquisas, que eu vou mostrar daqui um pouquinho aí na frente da apresentação, né, que nas pesquisas da CCGL, o que a gente percebe? Que essas frações médias e grossas, quando aplicado na superfície, está entregando um resultado muito pequeno em termos de correção de acidez. Então, realmente, é uma situação preocupante quando a gente quer falar sobre o grau de moagem dos calcários que estão comercializados. Se nós olharmos aqui, ó, nesse próximo slide aqui, ó, eu estou apresentando a amostra com a pior qualidade física, com o pior grau de moagem. O que eu percebo aqui à esquerda nesse slide? Uma amostra que tem um PRNT de 73, mas esse PRNT, ele é de 73 porque ele tem uma alta qualidade química. Aqui a coluna em vermelho de 103, entretanto, uma qualidade física, a coluna em verde, muito baixa. Ou seja, um calcário com grau de moagem muito grosseiro. E o que a gente percebe daí, ó, no grau de moagem, aqui à direita? Ó, apenas 46% de todo o volume do calcário é de fração fina, de fração mais reativa. Consequentemente, se eu somar a fração média na coluna em vermelho, 35%, e fração grossa na coluna em verde, 19%, eu estou falando de 54% do volume do calcário de fração média e grossa, que quando aplicado na superfície está entregando um resultado muito pequeno. Então, realmente, a situação associada à qualidade física, ao grau de moagem dos calcários tradicionais que estão sendo trabalhados, né, a nível de plantio direto, nos deixa uma grande preocupação. Né? Inclusive, essa amostra, né, é uma das amostras, né, que está fora de padrão, porque a legislação, né, ela define que tem que ter pelo mínimo 50% de fração fina dentro do percentual do volume do calcário. E nesse caso nós temos apenas 46%. Então, realmente, o grau de moagem dos calcários tradicionais comercializados no Rio Grande do Sul é uma situação bastante preocupante e que define a eficiência quando nós estamos falando de aplicação de calcários na superfície, no plantio direto, sem aquela incorporação como a gente praticava lá nas décadas passadas, a incorporação no convencional. Hoje não se incorpora mais. Então, essa situação, o que você percebe? Que realmente são as frações mais finas que as que conseguem ter uma maior reatividade na superfície, tá? E entregar um resultado na correção de acidez e também em condições para expressar altas produtividades. Então, nesse sentido, já é conhecido de longa data que existem materiais, né, mais finos, calcários moídos mais finamente, como a gente pode ilustrar aqui nesse próximo slide, né, o tradicional sempre existiu, né, aquele calcário mais finamente moído. O que se traduz um filler? Um filler é um calcário que tem 100% do seu volume de fração fina, de fração que tem uma alta reatividade. Então, nesse caso, nós também temos, embora seja um percentual de todo o volume comercializado no Rio Grande do Sul muito pequeno, de calcários finamente moídos. E as pesquisas que a CCGL faz é realmente avaliar qual é o impacto da qualidade desses calcários dentro, em termos de melhoria da condição de acidez do solo, da correção da acidez e do potencial produtivo das culturas. Então, nesse sentido, também é bom caracterizar, né, que o produtor deve estar atento à qualidade dos calcários. Inclusive, nós, aí em 2019, já publicamos um boletim técnico para falar um pouco sobre essa questão de qualidade de calcários, né? E que se sabe já de longa data que calcários mais finamente moídos, e aí eu volto a falar também, não só de calcários,
que são resultantes da moagem da rocha calcária, mas também da cal virgem, da cal apagada, que são materiais altamente reativos, que reagem completamente em menos de 30 dias, quando aplicados no solo. E que se sabe que partículas médias e principalmente partículas grossas, mesmo incorporadas ao solo, vão demorar um prazo mais de 5 anos para reagir. Então, realmente, são situações bastante preocupantes. E se eu tentar falar aí para o associado da Cotrielo, o que vem a ser uma cal virgem, uma cal apagada, que tradicionalmente sempre foi utilizado na construção civil, lá para produzir argamassa dentro do processo da construção. São produtos que também têm uma origem, em parte, da rocha calcária, como nós podemos ver aqui. A rocha calcária, ela sofre um processo de queima em fornos especiais, em altas temperaturas, e depois, na sequência, um processo de moagem. Nesse processo de queima em fornos especiais, a alta temperatura faz com que haja a saída da estrutura da rocha do CO2, do gás carbônico. Então, toda queima produz e libera o CO2. Então, na rocha calcária também ocorre isso. E o que isso o que resultaria nisso? Então, a produção do óxido de cálcio e óxido de magnésio, que é a cal virgem, através do processo de calcinação, que é alta temperatura, vai produzir um produto que, na sua composição, tem a base de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Com essa queima e a saída do CO2, do gás carbônico, da estrutura da rocha, essa rocha fica como se fosse porosa, pururuca, ou seja, ela, através de um processo de moagem, vai resultar num material muito finamente moído e muito reativo. E mais importante ainda, com esse processo da saída do CO2 dentro do processo da queima, em altas temperaturas em fornos especiais, há uma concentração do poder corretivo nessa produção do óxido, tanto de cálcio quanto de magnésio. Então, o que nós poderíamos dizer de um óxido, que é uma cal virgem, ou de um hidróxido, que é uma cal apagada? Que elas são bases fortes, bases porque corrigem a acidez, porque apresentam uma alta qualidade química. Uma qualidade química que nós podemos perceber aqui, que dependendo da composição, vai de 179 a 248, ou seja, de 2 a 3 vezes maior do que o próprio calcário tradicional. E como são materiais muito finamente moídos, em função de que a alta temperatura deixa a rocha mais fácil de moer e gera um material mais finamente moído, apresentam, então, um poder de correção, um poder relativo de neutralização total, um PRNT, no caso do óxido de cálcio e magnésio, que varia de 160% a 180%, enquanto que os calcários tradicionais varia de 70% a 80%, em algumas situações chegando a 90%. Então, de 2 a 3 vezes maior é o poder corretivo de um óxido de cálcio e um óxido de magnésio, ou hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. E com a grande importância de ser uma base forte, ou seja, apresentar uma alta solubilidade química. Na média, 132 vezes mais solúvel do que um carbonato de cálcio ou um carbonato de magnésio, que são os constituintes do calcário. Então, os óxidos e hidróxidos se traduzem em corretivos altamente reativos no solo. E isso é muito importante colocar aqui, e a CCGL está fazendo pesquisa para comprovar a eficiência desses outros materiais corretivos que também podem ser utilizados e também avaliar a relação custo-benefício. Infelizmente, com todo o respeito do ponto de vista aí de muitos colegas técnicos e também de produtores, que muitas vezes definem, sim, pelo PRNT, a qualidade do calcário, e, infelizmente, outros só olham o preço. Muitas vezes, um calcário mais barato se torna caro porque
realmente tem baixa reatividade, tem baixa qualidade. Tá? Então, realmente, são situações que a gente está fazendo, né, a nível de pesquisas, tá, essas informações. Bom, Jackson, para nós encerrarmos, então, mais alguma outra recomendação, mais alguma outra questão aí que nós pudéssemos rapidamente falar aí sobre essa questão da acidez do solo, da questão dos calcários, né? Um resumo aí total do que você falou aí. Acredito que a gente tem que estar atento, né? O calcário, como a gente falou antes, né? E você acabou de mencionar, né? Ele é a principal arma, né? O principal nutriente para se fazer a complementação do solo, mas, a exemplo dos outros, ele tem que ser adequadamente utilizado, de forma otimizada, porque, como a gente sempre diz, e vale para qualquer coisa, né? É caro é o que é mal utilizado ou é utilizado de forma indevida. E você provou por A mais B aí que se pode fazer uma otimização, se fazer uma lavoura com um custo e de utilização de forma racional da questão do calcário. O que a gente tem feito em termos de pesquisa, Roger? A gente tem feito, né, esses comparativos de eficiência, né, com resultados de pesquisa campo, comparando o quê? O calcário tradicional, que nós apresentamos informações claras em função do diagnóstico da qualidade do calcário comercializado no Rio Grande do Sul, que na média tem 60%, 65% apenas de fração fina do volume do calcário. E, consequentemente, aí, 35%, 40%, em algumas situações, chega a 45%, até mais em algumas situações, né, do volume do calcário, que são frações médias e grossas, que, quando aplicado na superfície, no plantio direto, sem incorporação, não está entregando resultado, essas frações médias e grossas. Então, isso abre a oportunidade para um calcário mais finamente moído ter um resultado melhor, como é um filler. Como também os óxidos e hidróxidos, que são materiais altamente reativos, né? E, quando aplicado na superfície, pode proporcionar um resultado muito maior. E é isso que a gente percebe aqui, ó, a nível de comparativos. Vou deixar aqui essa imagem aqui. Onde a gente compara o quê? Numa situação de pesquisa de campo, numa situação de solo ácido, onde a gente, sem calcário, produziu 65 sacos de soja, né? Nós temos aqui, ó, diferentes doses de calcário dolomítico tradicional, 25% da dose aplicada na superfície, 50% da dose aplicada na superfície, né? E esse primeiro comparativo que eu faço aqui, ó, comparar o calcário tradicional com o filler, 50% da dose. Os calcários, com doses, né, ajustados pelo PRNT, o que a gente percebe? Que o calcário filler mais finamente moído está entregando um resultado melhor em produtividade. Se eu comparar a mesma situação do calcário dolomítico tradicional com o filler, agora com 100% da dose aplicada na superfície, a gente continua observando que o calcário mais finamente moído entrega um melhor resultado. E aqui à direita, nós temos os comparativos dos óxidos. O que a gente percebe? O óxido, por ser um material altamente reativo, com aproximadamente aqui, ó, a gente tem comparativos de 10, 15, 20, 50% da dose recomendada e 100% da dose recomendada. Situações de 15 a 20% da dose recomendada, tem situações de produtividade que já se compara a 50% e 100% da dose de calcário. Então, o que a gente percebe dentro desse comparativo? Que realmente, né, materiais mais reativos, mais finamente moídos, e nesse caso, materiais altamente concentrados, como são os óxidos e hidróxidos, a cal virgem e a cal apagada, aproximadamente 1/4 da dose, 1/5 da dose de óxido, com o mesmo resultado de um calcário tradicional, 100% da dose. Então, veja, o que significa isso? Significa claramente que a gente percebe que esses calcários tradicionais, que tem aí, ó, 60%, 65%, em alguns casos até menos, somente de fração fina, que está entregando um resultado
um pouco maior e que a outra parte do calcário de fração média e grossa não está entregando um resultado satisfatório na correção da acidez. E que esses materiais mais finos, tanto calcários mais finamente moídos, como também óxidos e hidróxidos, que além de ser finamente moídos, têm na sua composição uma alta solubilidade, uma alta reatividade, quando aplicados na superfície, vão te garantir um resultado maior em termos da melhoria da fertilidade do solo e também do potencial produtivo. Muito bem, Jackson, te agradeço pela participação, acho que ficou muito bem claro toda essa questão no que tange a questão de calcários, a questão de óxidos, né? E o produtor pode procurar a assistência técnica da Cotriel, da CCGL, né? Consultar todas essas bases, aí os pesquisadores têm à disposição material farto para fazer a adequada orientação, mas nunca tomar uma decisão de última hora, né? Sempre de forma planejada, assim que a gente faz uma lavoura com custo, otimizando custos e principalmente também, né, produzindo, que essa é a receita do produtor, né? Tá certo, Roger. A gente está divulgando os resultados na forma de boletins e já está chegando ao departamento técnico da cooperativa e que também o departamento técnico tem essas informações para levar até o associado, mostrando o quanto que é importante nós, dentro da agricultura, buscar maior eficiência, né, para ter condições realmente de solos com acidez corrigida, com acidez resolvida, para nós buscar altos tetos produtivos, principalmente nos anos que tem uma certa estiagem, uma diminuição da disponibilidade de chuva, em que a cultura, através do sistema radicular, precisa ir em profundidade e buscar água. Então, quando nós temos solos com acidez ainda muito presente a nível de solo, a raiz não consegue se desenvolver de forma adequada. Então, é nos anos que diminui a quantidade de chuva que os ganhos em produtividade são maiores quando a gente tem uma correção de acidez mais eficiente. E a busca por calcários mais finamente moídos e de uma forma mais recente, as pesquisas apontando a utilização de óxidos e hidróxidos em substituição ao próprio calcário tradicional, se traduz numa alternativa muito viável, com uma boa relação custo-benefício a nível de ganhos pela melhoria do solo e da produtividade. Agradecemos, então, ao Dr. Jackson Fiorin, pesquisador da CCGL, falando, então, sobre toda essa questão de calcário e nutrientes, principalmente a questão de óxidos aqui no espaço da Cotriel.